e o versículo 18. Vamos ler? Está escrito assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Amém. Talvez na sua tradução aí está dizendo assim: mas o que de Deus é nascido, mais ou menos assim, conserva-se a si mesmo. Mas a tradução principal, porque nascido de Deus já está na parte de cima. Esta outra parte é assim, olha: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Senhor, nosso amado Pai Celeste, nós estamos agradecidos a Ti neste dia, neste momento tão precioso, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Amém. E nós te pedimos nesse instante que mais uma porção de Tua palavra, deste alimento fresco, possa vir suprir as necessidades das nossas almas. Amém. Perdoa os nossos pecados e tira da frente o homem, mas que o Senhor trate com cada um de nós nesse momento, Pai. Nós queremos ouvir o Senhor, queremos ouvir a Tua voz. Não queremos ouvir conhecimento próprio, não queremos ouvir, ó Deus, interpretação humana. Queremos que o Teu Espírito Santo nos revele aquilo que já foi escrito na Tua palavra, para que assim possamos estar, ó Deus, bem fundamentados em nossa fé, nesse fundamento apostólico e profético. No nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém, Jesus. Amém. Sentai-vos. O que é nascido de Deus e gerado de Deus. Nós estaremos falando um pouco sobre o mistério do batismo com o Espírito Santo, como eu prometi a vocês. Em um outro culto, nós falamos sobre o mistério do novo nascimento. E você pode entender que o novo nascimento é muito diferente daquilo que as pessoas aprenderam. Muito diferente daquilo que as pessoas aprenderam. Nós mostramos no gráfico para ficar mais fácil. E aqui eu tenho mais esse daqui. Não sei, fica um pouco por trás de mim, não sei se dá para pegar direito. Mas eu quero começar aqui com a mensagem Coisas que hão de ser. Parágrafo 34 e 35. O irmão Branham diz nessa mensagem: há somente uma forma de vida eterna, e essa é Deus. Para ser um filho de Deus, você teve que estar nele sempre. Porque você não começa a pertencer a Deus quando você o aceita, quando você levanta a sua mão. Não, senhores. Aquela ideia de chamar os pecadores ao arrependimento, dizendo: levante sua mão e vamos orar para que Deus escreva o seu nome no livro da vida agora. Isso é mentira, isso é enganar a pessoa. Porque o nome dos eleitos estão escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. É o que diz o livro de Apocalipse. O que foi ensinado fora disso é conceitos humanos. Aí você diz: mas eu estava em pecado, eu estava em problema. Sim, você estava, mas você sempre foi um filho de Deus. Você veio de algum lugar. Por isso que você precisava manifestar esse atributo de Deus aqui na terra. E para que você manifeste isso, você passa por etapas de gerado, formado e nascido, para poder ser coroado com a vida. Isto no nascimento natural foi o que nós aprendemos. Primeiro, dois seres se juntam para formarem um ser.
E aquele germe de vida, onde já estão toda a cadeia de DNA ali, ou todos os cromossomos, falei certo agora, né? Cromossomos, falei certo? Já estava naquele germe de vida, mostrando que você seria, quando se manifestasse. Ali já diz que você teria o cabelo escuro, castanho, olhos pretos ou claros, ou seja o que for, já estão ali. E isso estava em seu pai, estava em seu avô, estava em seu bisavô. Você não começou a existir quando seu pai e sua mãe se uniram em matrimônio para gerar você. O germe de vida já veio bem antes daquilo. Mas quando aquela célula, aquele germe de vida se junta com a outra célula, aquilo começa então a gerar agora, a gerar ali um corpo que vai então se formando. E uma vez que ele se forma, ele precisa nascer. E uma vez que ele nasce, ele precisa de vida para coroar aquele nascimento. Caso contrário, será um aborto ou vai direto do nascimento para a sepultura. Não resistiu, porque não recebeu o selo, o coroamento da vida. Isto no nascimento natural, que é exatamente igual no nascimento espiritual. Bem, coisas que eu disse, parágrafo 34 e 35. Há somente uma forma de vida e essa vida é Deus. Para ser um filho de Deus, você teve que estar nele sempre. E não é outra coisa, senão, você não é outra coisa, estou falando agora para filhos de Deus que estejam me ouvindo. Você não é outra coisa, senão a manifestação dos genes de vida que estava em Deus. Assim como no natural, você é a manifestação do germe de vida que estava no seu pai, natural. No espiritual, você também é a manifestação dos genes de vida que estava em Deus. Amém. Veja, e Deus, antes que houvesse, ou antes que fundasse o mundo, Ele já supôs tudo, já programou tudo. O que você estaria aqui, seu nascimento natural tipifica seu nascimento espiritual. E eu não creio em que uma pessoa, eu não posso crer que uma pessoa possa estar aqui na Terra por casualidade. Tudo teve que ser preparado de antemão para você. Isto foi pregado por William Branham na mensagem Coisas que eu disse, parágrafo 34 e 35. O mistério do batismo do Espírito Santo. Por que falamos de mistério? Agora nós podemos falar de mistérios porque eles foram revelados. Amém. Mas nos dias da volta do sétimo anjo, quando tocasse a trombeta, se cumprirá os segredos, os mistérios de Deus seriam desvendados para as pessoas. Veja, agora, o mistério do batismo do Espírito Santo. Por que era um mistério? Foi um mistério a tal ponto que as pessoas confundiram durante o período das eras da igreja. Está apagadinho aqui por trás do outro quadro, quando estudamos as 70 semanas. Durante esse período de tempo não entenderam o que era o batismo do Espírito Santo. Não entenderam. E cada era teve o seu batismo do Espírito Santo. Verdade. Cada era teve o seu batismo do Espírito Santo. E veja, que se hoje ensinam que o homem para ser batizado com o Espírito Santo, a prova é que ele falou em línguas, me diga qual foi o batismo do Espírito Santo no período de Lutero, na quinta era da igreja, porque eles não tinham os dons espirituais. Mas, no entanto, a mensagem que Deus enviou para aquele dia era o batismo do Espírito Santo. E aqueles que creram naquela mensagem, eles foram selados com o Espírito da promessa. Nos dias do movimento pentecostal, no início, ali quando começou a era da igreja da Odisseia, a última era da igreja, que houve a manifestação dos dons, aquele era o derramamento do Espírito Santo para as pessoas. Mas chega-se um momento que precisa-se sair fora de Laodiceia e agora os dons não é suficiente. E dentro da era da noiva, depois de Laodiceia, o batismo com o Espírito Santo agora é totalmente diferente daquilo que era antes. Agora é a revelação do que é a pessoa de Jesus Cristo vivendo em sua igreja. Esse é o batismo do Espírito Santo, é uma fé genuína em toda palavra de Deus.
em toda revelação que Deus envia. E para começar, dentro desta era da noiva, que é depois de Laodiceia, um dos mistérios que o sétimo anjo veio para revelar para a igreja é o batismo do Espírito Santo sem sensação. O batismo do Espírito Santo sem emoção, sem sensação, sem gritos. Eu creio em gritar, eu creio em pular, eu creio em falar em línguas, eu creio em tudo isto. Mas isto, quando a pessoa manifesta estas emoções, estas alegrias, não é a prova de que ela tem o Espírito Santo. De maneira nenhuma, porque ela pode fazer tudo isto e não crer naquilo que está escrito. Mistério do batismo do Espírito Santo. O mistério é o quê? É uma coisa incompreensível. É um negócio secreto que tem sido reservado. Mas é o mistério do batismo. O que é o batismo? A palavra batismo é o ato de batizar. E o que é batizar? Batizar significa submergir em águas. Só o significado dessa palavra já mostra que aquele batismo de colocar água na cabeça dos meninos, aquilo está errado. Porque a própria palavra batismo já significa submergir nas águas. Então, se alguém foi batizado com os pinguinhos d'água na cabeça, como faz o sacerdote católico, e também outros sacerdotes também de outras denominações, ministros de denominações diferentes também, creio que a luterana, não é? Os irmãos luteranos, eles são batizados com pinguinhos d'água na cabeça. Me desculpem citar os nomes, mas eu estou aqui para vos falar. E importa obedecer a Deus do que os homens. De onde eles trouxeram isso? Eles trouxeram da Igreja Católica. Vem? Eles apenas colocam os pinguinhos d'água na cabeça da pessoa e dizem que está batizado. E se o batismo é um símbolo de morte, quando você morre, você é sepultado todo, o que é que está acontecendo? Essas pessoas têm morrido e eles têm deixado apodrecendo aí no campo, só jogou um pouquinho de terra na cabeça, não cobriu o corpo. Isso não é batismo. A própria palavra batismo significa submergir na água, dar a uma pessoa, quando isso acontece, um outro nome que ele corresponda. Dá-se outro nome. A pessoa morreu, até mesmo ele colocado atestado de óbito, ela está morta, ela morreu. Ela deixa de existir nesse plano da existência humana. Por isso que quando você é batizado, você recebe em sua vida a invocação do nome do Senhor Jesus Cristo, mostrando que a Maria, o João, o Manuel morreu. É uma outra vida dali por diante. Não é mais você. Paulo disse, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Amém. Isso se foi feito de uma maneira correta. Agora, se a pessoa foi e se batizou apenas por emoção, ou apenas por curiosidade, ou apenas para cumprir um requisito, essa pessoa nunca morreu, e se nunca morreu, ela também nunca nasceu de novo. Eu estou ainda pegando um pouquinho do culto anterior sobre o mistério do novo nascimento, porque se nós não entendermos o novo nascimento, nós não podemos entender o mistério do batismo do Espírito Santo, que são duas coisas diferentes. Batismo do Espírito Santo não é o novo nascimento. Assim como você não é adulto, não é responsável quando você nasce. Você é apenas uma criança precisando de cuidados. Mas chega-se um momento que você recebe seus documentos, que você está apto para, como cidadão, responder por seus próprios atos. Aí sim, você pode ter a maioridade, que é o batismo do Espírito Santo. Por aí vocês já estão entendendo. Já estão entendendo o processo. Bem, começaremos por dizer que o Espírito Santo é Deus mesmo, veja, e que existe uma diferença de ungir e de batizar. Ungir e batizar. O que é ungir? O Espírito Santo me ungiu. Não estou falando da unção, que é o próprio Deus no homem. Mas ungir. Qualquer um pode ser ungido. Aqui, ó. Pega-se um pouquinho de azeite. Estão lembrados das escrituras? Se está alguém enfermo, está alguém doente, chama o presbítero e tal. E unjam com óleo. Está aqui, ó. Isso é ungir. Sabe? Ou na cabeça. Isso é ungir. Tem muitas pessoas que foram ungidas com o Espírito Santo e há que foram batizadas.
pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus mesmo. E tem uma diferença entre ungir e batizar. Muitos foram ungidos com o Espírito Santo, mas não foram batizados com o Espírito Santo. Batizar, vocês já aprenderam, é submergir, é mergulhar. Ungir é aplicar azeite, outra matéria, sobre a superfície de um corpo. Isto é o significado da palavra ungir. Você faz uma aplicação na superfície do corpo. Batizar é diferente. Você mergulha, você submerge, você é totalmente coberto. Deus, sendo um Espírito, e esse é o Espírito Santo, Ele pode ungir qualquer coisa com o qual tenha contato. Qualquer pessoa que entra em contato com Deus. Isso não quer dizer que ele é salvo, que é predestinada, que vai no arrebatamento, não. Ela pode tocar nas vestes de Jesus. Ela pode se aproximar de Cristo, receber bênção, ser curada de câncer, ser curada de qualquer enfermidade, ter seus demônios expulsos, tudo isso. E não ser cristã, não ser salva. Ela recebeu uma unção. Tem pessoas que pulam na unção, gritam, falam em língua, profetam na unção. Apenas receberam uma unção. Porque Deus, como Espírito, Ele unge qualquer coisa com qual tenha contato. Vejam, a maneira boa para exemplificar isso. Vamos dizer, a unção é como um perfume. E uma pessoa ungida com um determinado perfume, de longe alguém pode sentir o cheiro, não é verdade? Vocês lembram a pecadora que ungiu os pés de Jesus? Aquela que quebrou aquele vaso de alabastro em sua cabeça e o cheiro incensou a sala. E Judas disse, puxa, mas um perfume caro desse pelo cheiro, ele percebeu. Um perfume caro desse poderia ser vendido por um bom dinheiro para dar para os pobres. Porque aquilo impregna a sala. E dependendo do perfume que for, no ambiente fechado ninguém nem suporta o cheiro de tão forte que é. A pessoa está ungida com aquele perfume e as outras pessoas sentem aquilo, sentem o cheiro daquele perfume, daquela unção que está sobre a pessoa, aquele unguento. Ora, Deus, nós sabemos que Ele é a fonte de onde sai todo perfume espiritual. O unguento espiritual sai de Deus. E qualquer pessoa pode ficar na presença de Deus e ficar impregnada desse perfume. E sair gritando, se regozijando, sendo abençoada. Eu estive em uma reunião e lá foi assim e tal, e Deus trabalhou, e Deus usou ali as pessoas. E eu vim para casa feliz, contente, satisfeita. Ela recebeu uma unção, um toque de Deus. Qualquer pessoa, estando em sua presença, pode ser ungida, recebeu a unção do Espírito Santo. Recordemos agora que o diabo, Satanás, ele trabalha do mesmo jeito. O diabo também é um espírito, assim como Deus é um espírito. E ele oferece também seu perfume maligno. Ele oferece também suas manifestações. Ele oferece seu perfume ali, tendo aparência de piedade, através dos meios disponíveis que ele tem, através da religião, da falsa adoração, do sacrifício, igual Deus. Satanás tem também seus espíritos mensageiros, os quais levam, os quais transladam, transportam este unguento satânico, os quais levam o perfume de Satanás de acordo com a sua própria natureza, com a necessidade de cada pessoa. Ele descobre a tua necessidade e começa a colocar uma unção falsa sobre o homem, sobre a mulher. E ela chega a pensar que aquilo é Deus, que aquilo é o Espírito Santo. Veja a diferença de ungir e ser batizado. Eu estou falando sobre o Espírito Santo.
Não estou falando agora de perfume ou de azeite. Não, eu estou falando agora do Espírito Santo. Existe uma diferença do homem receber uma unção do Espírito Santo, ser ungida e a pessoa ser batizada. Ungida com o Espírito Santo, ela foi impregnada, ela entrou em contato, apenas isso. Ela entrou em contato. A pessoa batizada é diferente. A palavra batismo é imersão, ou seja, submerge. Neste caso aqui que estamos tratando, a pessoa se submerge na água do Espírito. Ela não só ficou umedecida com água do Espírito, ela não só ficou umedecida, recebeu os respingos ali do Espírito. Não, ela foi mergulhada, ela se submergiu, de maneira que o Espírito, o batismo em água, é uma figura do batismo do Espírito Santo. Assim como o batismo em água, você se submerge nas águas batismais, assim também o batismo do Espírito Santo, você fica completo, cheio, pleno deste Espírito Santo. E para que você compreenda isso, você precisa entender que como funciona este corpo natural e o corpo espiritual. Nós temos, o homem é trino, assim como Deus é trino. Preste atenção bem nisso, porque nisso aí você tem muitos campos para trabalhar. E se eu sou trino e eu sou um, é do mesmo jeito de Deus. As pessoas olham para Deus e veem nele 3 pessoas. Agora você olha para mim e você está vendo 3? Não, senhores, você está vendo uma pessoa, porque eu sou um, mas eu tenho corpo, espírito e alma. São 3 manifestações diferentes. E para que vocês entendam esse processo, aqui nós temos esse quadro. Eu deveria ter ficado bem por trás. Aqui nós temos esse quadro aqui: corpo, espírito e alma, começando de fora para dentro. Isso aqui é o homem. Isso aqui é você. Você é 3, é um círculo. Para que vocês entendam melhor, eu gosto de falar e que fique bem esclarecido. Acho que desse lado está melhor, tá? Para mim? Dá licença aqui. Vejamos isso aqui. Isso aqui é o homem. 3 círculos. Este aqui é o corpo. Este aqui é o espírito. No centro está a alma. Para que isto possa acontecer de uma maneira total e perfeita, para que você entenda isto, você vai perceber que nesse teu corpo, a parte de fora, digamos, o tabernáculo onde você habita, que você não é esse que eu estou vendo, eu não sou esse, isto que você está vendo aqui. Haja visto que esta parte aqui de fora, que é carne, sangue, não herda o reino de Deus. Este corpo, que tem 5 sentidos, visão, audição, olfato, paladar e tato, ele é governado por esses 5 sentidos. São os canais de comunicação, nós já aprendemos isso, mas eu quero mexer um pouquinho nisso para que você entenda a outra parte. Este corpo é formado de 16 elementos. 16 elementos: potássio, cálcio, luz cósmica, petróleo, cal, silício, fósforo, fosfato e aéreo, e assim dá 16 elementos. Esta carne, sangue, é pó e volta para o pó. Quando uma coisa é queimada, você queima um papel e você vê a fumaça subindo. E o papel não deixa de existir. Ele deixa de existir na sua forma, matéria que ele está. A cinza é destruída e tudo aquilo. Mas as partes químicas que compõem esse papel, ela volta para a sua fonte de origem. Então, na verdade, o corpo que se levanta, o corpo que é guardado, é os 16 elementos que compõem você. E é tão grande que quando isso é dissolvido, cabe numa pontinha de colher. Não pesa nem sequer 100 gramas. Este é eu e você. O que é o resto disso aqui? Carne, que apodrece, que a terra come. 70% de água, creia. Isso resseca, se acaba tudo. Mas os 16 elementos, eles não podem se acabar de maneira nenhuma.
Aí o diabo faz tudo para que você destrua esses 16 elementos. Através do cigarro, através da bebida, através da droga. Não é o corpo físico, esse corpo que nós enxergamos, que o diabo está tentando destruir. Ele estará tentando destruir os 16 elementos que compõem esse corpo. E por que ele quer destruir esses 16 elementos? Porque por fora de você existe uma teofania, um anjo da guarda, que guarda esses 16 elementos e que ele precisa dele para na ressurreição habitá-lo. Amém. É outro estudo já. É só para vocês ficarem com água na boca um pouquinho. Não é? Mas aqui está. O teu corpo é governado por 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Não existe outro meio de comunicação com a atmosfera, com a terra, com o cosmo ou microcosmo. Tudo você absorve por esses 5 sentidos para o seu corpo. Dentro deste corpo existe o teu espírito, a tua outra parte. É nesta parte aqui que nós estamos trabalhando, nesse instante. Nesse espírito, você tem mais 5 canais de entrada, de comunicação: imaginação, consciência, memória, razão e afeto. Se você não conseguir dominar a sua imaginação, você vai ver miragem nas coisas espirituais, vai ver miragem nas escrituras. Como as pessoas têm miragem quando pensam na besta, como um monstro terrível que vem assombrando as pessoas. Como as pessoas têm miragem sobre a marca da besta. Como se tem miragem sobre tudo aquilo. Porque a sua imaginação é muito fértil e não está sendo dominada pelo centro, pelo verdadeiro eu. Aqui você tem a sua consciência. E se esse espírito não estiver sendo governado, se Deus não estiver nesse espírito, esta sua consciência vai estar tão impregnada que você não tem mais consciência. Lembra aquela coisa? Será que é a minha consciência que está falando comigo? Será que é a minha consciência? Ah, eu não estava consciente daquilo. Mas você tem outro, a memória. Memória. E o Espírito Santo trabalha neste canal também para te fazer lembrar das coisas. Quando o diabo coloca uma coisa na tua frente e você vai procurar no seu banco de memória onde está escrito que aquilo é errado ou não. E daí a pouco você aciona esta parte, este canal de comunicação aqui. E você diz: não, o Espírito Santo está me lembrando que isto está errado, que eu não posso fazer isso, que eu não posso cumprir isso, que eu não posso tratar disso. Ele tem também o canal da razão. Para começar, o cristão não pode ser dominado pela razão. O cristão não tem razão. O inferno está cheio de pessoas que foram para o inferno porque tinham razão. A sepultura está cheia de corpos apodrecidos porque eles tinham razão. Quando brigaram tinha razão, o matou porque tinha razão, o que morreu tinha razão, o que brigou tinha razão, o que bateu no pai tinha razão, o que espancou o filho tinha razão, o que degolou a mãe tinha razão, o que se separou tinha razão, o que divorciou tinha razão. Então o profeta vem e diz: o cristão não pode ter razão, ele cede os seus direitos. Amém. O afeto. Esse afeto está com quem você se apega às coisas, faz até você gostar de estar sentado em bancos duros para ouvir a palavra de Deus. Nós não vamos estudar cada um nesse sentido, porque isso, cada um desses seria uma escola dominical e não chegaria nem no começo. Bem, esse 5 sentido pegou que entrou pelos sentidos do corpo, entrou pelos canais aqui de comunicação do espírito, e lá no centro, no homem, na torre de controle da máquina, está a tua alma. E aqui dentro não tem 5 entradas, não tem 3, não tem 4, tem apenas uma. Ou você estará dominado pela fé ou pela dúvida. Um desses dois aqui estará na tua alma, ou fé ou dúvida. Se você tiver fé na sua alma, você dá amém para aquilo que está escrito. Você cumprirá a palavra de Deus. Mas enquanto ele estiver dominada pela dúvida, não existirá nenhum filtro aqui. Tudo que tua visão vê, você absorve. Tudo que vem pela tua audição é bom, é gostoso, você acompanha qualquer ritmo, você gosta de ouvir qualquer piada suja. Tudo isso, vamos deixar isso para outro culto. Estamos falando sobre o batismo do Espírito Santo, mas para você ser batizado com o Espírito Santo, isto aqui tem que estar neutralizado, filtrado, tem que existir filtro aqui, caso contrário é um bueiro descoberto. Que entra colchão velho, ventilador, tudo quanto não presta, e entope tudo, daqui a pouco está em inundação e reclamando do prefeito.
reclamando da prefeitura, sendo que as bocas dos esgotos estão tudo abertas. Mas quando há um filtro, aí as coisas entram bem filtradas pelo teu corpo, sabe? O diabo manda aquelas enxurradas, mas existem filtros aqui. E você diz, não, meus olhos não é para isso. Amém. Meus olhos não é para isso. Aí Jesus disse, aquele que olhar para uma mulher e a cobiçar no seu coração, já adulterou com ela. Jó disse, eu fiz um concerto com os meus olhos, como vou fixá-lo em uma donzela? Tem que existir um concerto. Filtro para os olhos, um filtro para os ouvidos, um filtro para o olfato, um filtro para o paladar, um filtro para o tato. Do mesmo jeito também, os canais de comunicação do Espírito, ele precisa ter seus filtros, que vai filtrando, e a alma que está dominada pela fé, não absorverá outra coisa a não ser que venha de Deus. Aí Paulo diz, tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo nisto pensai. Amém? Nisto pensai. A alma que estiver dominada pela fé, essa pessoa pensa pela mente de Cristo. Amém. É o que diz São Paulo, nós temos a mente de Cristo. Compreenderam um pouco disso? Amém. Só tira um pouquinho do eco, não sei como aí, mas ele atrapalha um pouquinho. Bem, vamos continuar aqui. No livro de Tessalonicenses, na epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, nós encontramos essas palavras: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o voto para que o vosso corpo, espírito e alma, veja, sejam guardados inteiros sem repreensão. Estejam guardados. O vosso espírito, corpo e alma esteja ali pronto. Corpo, espírito e alma. Porque tem esses canais que precisam ser guardados. Precisam ser guardados. Aqui na epístola que nós lemos de 1 João, foi dito que aquele que é nascido de Deus não peca. E o que é gerado, o que é de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo. Bem, o mistério do batismo do Espírito Santo. A pergunta agora para vocês, esta classe tão maravilhosa que ouve com tanto cuidado, a pergunta agora é esta: onde está o mistério disto? Por que falar sobre o mistério do batismo do Espírito Santo? Qual é o mistério? Irmãos, o mistério consiste nisto agora. Vamos ver aqui. O mistério consiste em que a pessoa pode ser ungida e pensar que tem o Espírito Santo. Esta é a diferença. Ela pode ser ungida em qualquer um desses canais que apresentamos aqui no Espírito. Ela pode ser ungida e falar em línguas, profetizar, pregar, porque também é um dom do Espírito. Ela pode ter o dom do discernimento. Ela pode ter o dom de orar pelos enfermos. Ela pode ter o dom da fé, o dom da profecia, todos esses dons. Porque ela foi ungida. Ela recebeu uma unção. Ela pode pregar, profetizar, chorar, gritar. Porém o Espírito Santo, o Espírito Santo, Deus, não vem, não cobre uma alma sem que esta alma não esteja na verdadeira fé. O Espírito Santo, o próprio Deus, não pode morar no homem, numa mulher, hoje, depois dos mistérios ter sido mostrados, revelados. O Espírito Santo não pode habitar num coração que diz que Pedro errou no dia de Pentecostes, quando batizou as pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo não pode batizar uma mulher que insiste em assumir o lugar de homem na plataforma, pregando o Evangelho, recebeu o título de pastora, de missionária, de obreiro, seja o que for. Me digam o que está na Bíblia.
Agora eu encontro o Espírito Santo falando através de Paulo, dizendo: não permito que a mulher ensine, e estejam caladas nas igrejas, não lhe é permitido falar. Qual o problema, Paulo? Ele reconheça que as coisas que eu vos ensino são mandamentos do Senhor, e o Senhor diz que primeiro, é só por causa disso, primeiro foi formado Adão e depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, ao ser seduzida, caiu em transgressão. Então por isso ela não pode de maneira nenhuma assumir esta posição, porque esta posição é para o homem, porque o homem era o único que estava na criação original de Deus. A mulher foi um subproduto que foi tirada dele. Exato. Esta mensagem veio para isso, colocar o homem no seu lugar e colocar a mulher no seu devido lugar. Se o mundo está como está, é porque as pessoas se distanciaram da palavra e confundiram tudo. Mas Deus prometeu que Elias viria para restaurar todo o tempo. Então, o Espírito Santo não pode fazer isso. Uma alma que duvida da palavra de Deus, uma alma que duvida daquilo que está escrito e prefere defender pensamentos humanos, tradições humanas, não importa se é antiga. Quando 318 bispos se reuniram com Constantino no Concílio de Nicéia, no ano 325, e instituíram ali a doutrina da Trindade, estabelecendo que Deus era três pessoas, que existia o Pai, o Filho e o Espírito Santo como pessoas distintas. E dali por diante, aqueles que não crescem assim eram chamados hereges. E aqueles que professassem esta crença eram chamados de cristãos católicos. Por que os protestantes seguiram isso? Sendo que os apóstolos não criam em tal heresia. Eles criam que Deus é Espírito, e esse Deus que é Espírito se fez carne e foi chamado Jesus Cristo. Era assim que eles criam. Os apóstolos criam nisso. E por que defendem tanto uma palavra que nem está nas Escrituras? Porque este é o trabalho do diabo. E oram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Me aponte na Bíblia onde é pedido para orar desse jeito. Tudo que fizerdes por palavras ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Jesus disse: aquilo que é pedido em meu nome. Aí você encontra. Quando você encontra numa sessão espírita, pessoas dizendo: eu fui curado lá do problema, do mesmo jeito você encontra nas igrejas, pastores orando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e as pessoas sendo curadas. Você encontra isso. Mas eu não recebo a oração. Isto não é o Espírito Santo, porque contraria as Escrituras. Até quando Jesus pediu batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, os apóstolos tiveram seu entendimento aberto. Lucas 24, 45. O Espírito Santo ensinou tudo o que Jesus tinha falado. Por isso eles compreenderam perfeitamente qual era o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso que eles batizaram em nome do Senhor Jesus. Amém. Todos que enveredaram por outro caminho, eles interpretaram as Escrituras e chegaram a dizer que o que o Espírito Santo fez através de Pedro errou, eu prefiro ficar com Jesus. E não sabe que estão blasfemando contra o Espírito Santo. Bem, o que é que eles recebem? Deixe uma pessoa somente receber uma unção. Eles fazem um grande trabalho com a unção e pensam que já o tem. Uma coisa é ser ungido, porém outra coisa é ser batizado. O ungir deixa a pessoa em contato com o Espírito Santo. A pessoa entra em contato. Porém, o batismo do Espírito Santo, a pessoa entra, a pessoa se submerge. A pessoa penetra. Deus mora nesse homem. E a alma é o lugar onde está. Por que lá na alma? Fé ou dúvida? Porque na alma é onde está o miolo principal. Lá na alma é onde está a semente predestinada. O Espírito Santo vai dar como água em terra fresca, lá irrega a semente. Mas se lá dentro não tiver semente, não adianta. É jogar água nas costas do pato. Ele nunca vai entender. Você tenta mostrar nas Escrituras: gente, isto é errado, isto foi interpretado. Os apóstolos não criam assim. Mas para que eu não esqueça do que falamos sobre a unção e do trabalho do diabo, qual é? Procurar desviar as pessoas daquilo que é verdade. Vem? Aqui, ó. Eu sempre leio isto aqui.
Tiago 2,19. O diabo nunca vai deixar uma pessoa ver isto aqui, a menos que haja um milagre de Deus, uma intervenção, uma mudança. Tiago 2,19. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Se o demônio sabe que Deus é um, porque ele esteve no céu com Deus, ele sabe que lá não tem 3 tronos, por que ele tem ungido a tantos pregadores para dizer que Deus é 3 pessoas, sendo que ele sabe que é um? Verdade. Hã? As pessoas não entendem a manifestação de Pai, de Filho e de Espírito Santo. As pessoas não entendem. E eu já falei tantas vezes, diante de meu filho, ele me vê como pai. Ele me chama de pai. Mas o meu pai, se fosse vivo e estivesse aqui, me chamaria de filho. A minha esposa não pode me chamar de filho nem de pai. Ela me chama de marido, de esposo. Se algum dia eu for avô, meu neto nunca vai me chamar de pai. Porque diante dele eu exerço outro tipo. Deus, em diferentes ocasiões, ele foi chamado de nomes diferentes. E cada profeta manifestou um dos títulos de Deus. Cada um pegou uma parte do nome de Deus, porque cada profeta é uma parte da palavra. Quem sabe um dia nós vamos entrar também nisso aí. Então aí está. Lá na alma é onde está a semente predestinada. E como é que se chama essa semente predestinada que está lá na alma? É Maria, é Joana, é José, é João, é Rubens. Como é o nome da semente predestinada que está lá na alma? Sabe como é o nome dessa semente? Filho de Deus. Amém. A semente que predestinada lá na alma é a semente, o Filho, a filha de Deus que tem nascido neste mundo para manifestar a palavra. E ela manifesta a tal ponto que a própria palavra, o próprio Deus desce para morar nela, se encarna nela, assim como se encarnou naquele corpo de carne que foi chamado Jesus Cristo. Amém. Esta semente necessita da água do Espírito Santo para nascer, crescer e produzir a natureza daquele que o gerou. Gente, são apenas palavras essas coisas, mas preste atenção nestas palavras. Esta semente predestinada lá na alma, ela necessita da água do Espírito Santo para nascer, crescer e produzir a natureza do que gerou. A natureza de Deus, a Bíblia diz aquele que é gerado, aquele que de Deus é gerado, aquele que foi gerado por Deus, precisa nascer, crescer, produzir a natureza de Deus. O que é ser cristão? É ser como Cristo. Se você é crente, se você é cristão, você está suposto a manifestar aqui na terra, nesta vida, a natureza de Cristo. A natureza daquele que te gerou. Olha, se somente se produzisse um contato, se você tivesse apenas um contato, você não estava em conexão total com a fonte de onde produz todas as coisas, para que permitisse que a água molhe completamente a semente. Estar em contato ou ter uma aproximação com o Espírito Santo é uma coisa, mas você está em conexão com Ele, ter Ele dentro de você, a semente predestinada será regada de uma maneira total e completa. Mas se ela apenas recebeu ali uma neblinazinha e, oh glória, eu já tenho. Não, Senhor, isso apenas você tem o suficiente para produzir a noção. Apenas isso. Apenas isso. Uma vez eu preguei na cidade de Campina Grande, quando eu tinha meus 17, 18 anos, a respeito de um assunto parecido. E ali era uma igreja que só tinha pessoas de seus 40 anos para frente, né? Era só irmãos, cabelo grisalho, irmãzinha já de idade. E quando eu falei sobre essas coisas, que a igreja, o crente precisa estar em contato com Deus, senão não gera. Se a igreja não estiver coabitando com seu esposo, ela não pode gerar. E eu disse, sozinho você pode ter perfeitamente sensações.
mas o gozo completo só através de um verdadeiro acasalamento. Sem Deus, sem Cristo, as igrejas estão floridas, cantando, gritando, se alegrando, em glória, e isso e aquilo. Eles faziam um grande barulho, como uma lata vazia faz barulho. Mas a segurança, sabe? Aquela coisa que estabelece, só com Deus dentro de si. Amém. Você pega uma lata vazia e bate, agora encha ela de uma substância e veja, você bate, ela está fixa, segura. Quem tem o Espírito Santo não precisa provar para ninguém que o tem. A própria vida dele manifesta. Você não sai gritando, eu tenho, eu fui batizado, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho que provar para o meu pastor que eu tenho. E como foram ensinados errado, foram enganados por Satanás, eles se reúnem para receber o Espírito Santo. E dá glória, 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 glória. Daqui a pouco enrola a língua, o diabo os unge, é unção satânica, é tão satânica que eles cauterizam suas consciências, nunca mais crerão na palavra de Deus. Por isso não importa você mostrar para eles o verdadeiro batismo, que eles não aceitam, porque diz eu já tenho. Porque não passa de verdadeiros laodiceianos. E foi na era de Laodiceia que veio os dons espirituais. E os dons espirituais veio como praga, veio como juízo para este mundo religioso. E eles dizem, eu já estou rico, estou enriquecido, de nada tenho falta. E não sabem que estão miserável, desgraçado, pobre, cego e nu. Por isso não tem a cobertura da palavra, não tem olhos espirituais para ver a obra que Deus está realizando na terra. Deus tenha misericórdia de nós. Bem, se essa semente, ela não for regada, essa semente lá na alma, se ela não estiver em contato com esta água do Espírito, ela não vai conseguir. Pega uma sementezinha e coloca no vidro, meu amigo. Coloca dentro de um vidrinho lá. Você sabe quantos anos ela passa? Ela passa muito tempo lá conservadinha, mas também ela não produz. Agora coloque ela na terra, regue ela, à medida que ela é molhada, ela recebe aquela umidade ali, ela começa a apodrecer. É isso que o Espírito Santo faz. Ele começa a molhar essa semente lá na tua alma, ele molha a tal ponto que aquilo vai deixando você mole, e aquilo apodrece. Se não apodrecer, você não nasce. Jesus disse, se uma semente não cai na terra, ela não morre. Se ela não morrer, ela não produz. Quando o Espírito Santo atinge a tua alma, quando ela atinge a alma do eleito, umedece tudo, aquilo se torna total e completo, e aquilo apodrece. Aquela velha vida tem que apodrecer. Aquilo apodrece, aquilo se torna mole, podre, e daquilo, porque você sente a podridão, você começa a perceber que a sua vida era uma vida podre, a sua vida era uma vida imunda, seus pensamentos eram rodeados de pensamentos pecaminosos, suas ações não condiziam com uma coisa verdadeira. Você sente a podridão, você apodrece, diz, eu não quero ficar nesse estado miserável. E a água da vida vai lá te regando, e lá do meio daquela casca podre, daquela semente podre, tem o germe de vida. Ali é onde está uma parte do logos que saiu de Deus. Amém. Ali está uma parte de Deus. E aquilo começa então a brotar, a gerar, a crescer e a multiplicar, a tal ponto que chega um momento que você se torna adulto e começa a manifestar os atributos de Deus aqui na terra. Amém. Agora veja uma coisa agora. Se não é assim, a pessoa somente experimenta sensações. E com essas sensações, elas poderão viver toda a sua vida. Elas poderão viver toda a sua vida apenas sentindo sensações. Mas no final do caminho, se encontrarão perdidas. Não gerou. Primeiro, possivelmente porque a água não chegou na semente. Aquilo morreu, não produziu. Segundo, aquela semente foi bloqueada por credos, por dogmas, bloquearam a fluidez da água, aquele canal que teria que estar regando aquela semente foi bloqueado por tradições e por credos. Ora, o batismo que deveria produzir aquelas condições apropriadas para o nascimento espiritual e
para se manifestar um filho ou uma filha de Deus. Não aconteceu. E ela então começa a viver como uma pessoa boa, muito religiosa, mas sem nenhum futuro. Pode se tornar um crente igrejeiro, dizimista, sincero, amoroso, uma pessoa de oração, tudo isso, mas sem vida. Sem vida. Como fonte de informação, eu quero citar para vocês as palavras do mensageiro de Deus para o tempo do fim, o reverendo William Marion Branham. Ele pregou a mensagem: a maior batalha jamais pelejada, e ele disse na página 22: deixemos de lado os arrazoamentos. A razão. A minha igreja tem razão, meu pastor tem razão, o missionário plantal tem razão, ele provou por A mais B que do jeito que a igreja está muito bem, que os ensinamentos é isso mesmo, porque tem tantos anos que nós temos aí de fundação, é uma instituição há tanto tempo aqui, é a mais antiga do país, é isso, é aquilo. Deixemos de lado os arrazoamentos. Não arrazoemos de nenhuma maneira a palavra, somente vamos aceitá-la sobre a base do que diz Deus. Aceite ela sobre as bases da qual Deus já tem falado. Veja, isto fica como uma fonte de água entre você e Deus. Logo, todo canal se abre. Fé em sua palavra. Essa é a bomba atômica de Deus. Quando essa bomba cai, quando essa bomba de fé explode, com a palavra de Deus respaldando-a, vem, o que é que ela faz? Lá dentro na alma, no centro. Quando isso acontece, ela então expulsa lá de dentro, porque a semente morre para que o germe de vida possa brotar. Quando essa bomba de fé explode, ela puxa, ela empurra para fora todo demônio. Tudo que há de errado, porque a limpeza não é de fora para dentro. Então, o que é que tem que fazer lá? Eu tenho que mudar de roupa? Eu posso ir para a sua igreja lá de qualquer jeito? Como é que é? Com qual roupa eu tenho que ir? Do jeito que você tiver, você vem? Não, tem que ser com tal roupa, tem que ser com tal traje? Não é assim não. Deixa a pessoa aprender primeiro, deixa ela ouvir a palavra primeiro, deixa o Espírito Santo trabalhar lá na alma, que daí a pouco aquilo é explodido de dentro para fora. É automático, sem imposição, sem ninguém puxar pelo cabresto, sem ninguém empurrar com o pé. Isto acontece de uma maneira perfeita. Chega-se um momento que a pessoa sente que não tem lugar na sua vida determinadas coisas. Por isso que não é por força, nem por violência, é um trabalho do Espírito Santo. Amém? Amém? Amém. Bem, quando esta bomba explode, ela expulsa de dentro todo demônio, ela expulsa toda enfermidade, ela expulsa toda malícia. Você diz: por que sucede assim com alguns e com outros não? Isto é o profeta perguntando. Por que sucede assim com uns e com outros não? A resposta é essa. É por causa do canal. O canal de comunicação. Não pode chegar por meio do arrazoamento. Não pode chegar por meio destas coisas. Tem que chegar pelo canal de Deus até entrar na alma. Você diz: espero melhorar, eu espero ficar curado, eu espero receber o Espírito Santo. Veja agora, eu espero melhorar de vida, eu espero deixar disso. Deus vai me ajudar a deixar de fumar, Deus vai me ajudar a deixar de cobiçar, Deus vai me ajudar a parar de ser tão nervoso, a parar de falar piadas imundas. Deus vai me ajudar nisso, Deus vai me ajudar naquilo. Eu espero melhorar, espero ser curado, eu espero receber o Espírito Santo, eu espero ser um cristão. Ora, a fonte procede lá de dentro, não espere de fora. Não! Existe uma maneira que Deus trabalha de fora, como Ele usa o canal do ouvido. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ele usa agora o canal da visão. Bem-aventurados que leem as profecias desse livro. Ele usa esses canais. Mas para quê? Para que através desses canais
ele possa atingir a alma lá dentro. E quando atinge, se realmente atingiu a alma, você não tem que esperar mais nada de fora. Tudo já está lá dentro, porque o raio de vida já atingiu lá. Amém. Já atingiu lá dentro. Adão não teve que, quando foi soprado em suas narinas o fôlego de vida, Adão não pensou, bem, eu vou deixar agora que venha um alento, mas não. Ele já fez a primeira vez, se ele soprou, aquilo ficou lá dentro, então tinha que se pôr de pé e começar a caminhar. É isso que muitos precisam fazer, é ter vergonha na cara e se pôr de pé, e dizer, eu vou caminhar, porque Deus está lá dentro, Deus está me impulsionando. Estas coisas é passado, isso já não me segura mais. Veio? Sim. Procede lá de dentro. E como é que entra? Entra por meio da mente, a porta na qual está sendo travada a maior batalha. Página 22, 23, 24 desta mensagem. Meus amigos, para concluirmos este pequeno assunto aqui, eu quero terminar falando sobre o mistério do selo do Espírito Santo. O mistério do selo do Espírito Santo. Mistério é uma coisa incompreensível, é um negócio secreto e reservado. Agora, o que é o selo? Que é o mistério do selo? O Espírito Santo, você já sabe, é Deus. Você já viu a diferença de ungir com o Espírito, que é entrar em contato, é ter um contato com o Espírito, e ser batizado com o Espírito, você está mergulhado nele, você é coberto. Não só coberto, é preenchido, é por dentro e por fora. O diabo nem sequer pode te tocar, porque a Bíblia diz, como pode você pecar tendo por dentro um Deus impecável? Veio? Isto é o que diz as cartas de João. Mas o mistério do selo. Mistério é uma coisa incompreensível, é um negócio secreto, um negócio que é reservado. Um selo. Põe-se o selo em uma coisa dizendo que ela está terminada, está acabada, está perfeita. Está perfeita. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu a epístola aos Efésios, no capítulo 4, versículo 30, muito conhecido esse versículo, ele diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. É assim que está na sua Bíblia, Efésios 4, versículo 30. Se estamos falando agora do selo, vamos pegar aqui um ponto inicial. Entendendo que é importante observar o significado dessa palavra. O que é um selo? Vocês já aprenderam isso? E eu quero outra vez confirmar em vossas mentes. A palavra selo quer dizer uma obra terminada. Você encontra pessoas chorando pelo Espírito Santo, pedindo o batismo do Espírito Santo e querendo a qualquer momento o Espírito Santo. O profeta já deixou isto bem claro para que não haja dúvida. O Espírito Santo é o que te sela. E o Espírito Santo só sela uma obra que estiver completa. Completa, acabada, terminada, perfeita. Enquanto não chegou nesse estágio, você está em processo. Você está em processo. E durante esse processo, é o próprio Espírito Santo trabalhando em você. Esse Espírito Santo que já coroou a primeira fase, que é no novo nascimento. Quando você nasceu de novo, foi o Espírito Santo que te deu a vida. Quem crê na minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Porque você nasce de novo, é nascer da água e do Espírito. O novo nascimento, que Nicodemos não entendeu, porque aquilo estava encerrado no mistério. O culto anterior entramos nesse assunto. Mas agora, aquele Espírito Santo que selou o teu nascimento no Espírito, assim como quando você nasceu no natural, a vida coroou a geração, a formação e o nascimento, do mesmo jeito é agora no Espírito Santo. No Espírito Santo. Tenham paciência, alguns minutinhos, que nós vamos voltar aqui por quadro, rapidinho, para que vocês entendam melhor isso. O Espírito Santo, ou selo, esta palavra fala de terminar, de uma obra perfeita. E isto nos permite dizer que um selo
mostra uma obra completa e terminada. Por exemplo, vamos voltar a falar deste assunto. Um vagão selado. Um inspetor, depois que os trabalhadores colocavam todos os pacotes lá dentro, um inspetor vinha para ver se estava tudo nos seus devidos lugares. Se tivesse, ele então fechava o vagão, colocava o selo e aquilo não poderia ser aberto enquanto não chegasse no seu destino. Enquanto não chegasse no seu destino. Agora, você não pode selar uma coisa, autenticá-la, dizendo, está aqui, olha, vou enviar isso para o irmão fulano, está aqui o selo, só ele pode abrir. Mas para que você o sele, para que a pessoa o abra, você primeiro reconhece, você tem que examinar se está mandando realmente que aquela pessoa vai receber. Você primeiro vê, relê para ver se não tinha nada errado, vê se colocou todos os itens e aí envia. É isto que traz a revelação dos selos. Quando os selos foram abertos, cada cristão, cada semente predestinada foi aberta. Os selos abrem cada semente de Deus. Somente a revelação dos selos mostrou para você quem você é. Você também estava selado, porque é a sua vida, é você que está lá no livro da redenção, no livro da vida do Cordeiro. E quando os selos foram abertos pelo Cordeiro e dado o seu mistério ao sétimo anjo, cada semente eleita foi desvendada. Amém. E o diabo não pode fazer mais nada, porque você já tem sido redimido. Selado, pronto, acabou. Aí você percebeu isto, você então caminha agora para o seu destino, para onde você tem que ir, que é o lugar de onde você veio. E para que você chegue até lá e está conferido, é isso mesmo, é isso que estava no livro, falava da minha vida, falava de você. Aí você precisa agora, você tem um destino, você tem uma direção, que é chegar no seu ponto de origem, para o seu dono original. Aí para isto, ele próprio é que te sela. E esse selo também, em você, para aquele dia, esse selo também sempre será um mistério. Por isso que as pessoas não compreenderão, não te entenderão e não poderão ver que este selo é Deus em você. Amém. Quem vai poder ver Deus em você? Comedor de farinha? Comedor de feijão? Quem vai poder ver este selo em você? Vamos prosseguir aqui para terminarmos esta escola. Bem, a maioria de nós temos enviado uma carta para alguém. E nossa pergunta é esta: está selado? Será que eu não esqueci de pôr o selo? Será que aquilo está bem etiquetado? Simplesmente porque se aquilo não for selado, aquilo não vai chegar. Eu já enviei uma carta para um determinado lugar e ela foi até a metade e voltou. Voltou do caminho. E veio lá um carimbo dizendo: o selo não era suficiente para chegar no seu destino. Verdade. Enviei certa vez uma carta para um outro país pedindo alguns folhetos. Há tempos atrás, eu tinha uns 14 anos, por aí. Escrevi para Pretória pedindo folhetos, alguns folhetos que eles ofereciam, e eu recebi esses folhetos. Mas a primeira vez que eu escrevi, eu não sabia que tinha que dizer no correio para onde ia. Eu só coloquei um selo normal, coloquei a carta no correio, eu achei que ia. Voltou uns 15, 20 dias depois, ela foi até um determinado país aí, e quando descobriram, trouxeram de volta. Agora o trabalho dela voltar de volta não era o mesmo chegar até lá, né? Mas por que não foi? Porque não tinha o selo autenticando para ir até lá. Muitos serão decepcionados. A decepção do juízo será por isso, por causa disso. O selo que eles têm, eles apenas tiveram contato com o Espírito Santo, ou sentiram o seu perfume, foram impregnados com um pouquinho do seu perfume, com o cheiro do Espírito Santo. Mas eles não têm o selo autenticado para levá-los até o destino eterno. E por isso, quando chega lá, não vão ser reconhecidos. Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Mas Senhor, mas em teu nome eu falei em línguas, eu profetizei, eu curei enfermos, expulsei demônios, fiz sinais e maravilhas. Isso é Mateus 7, que eu estou lendo agora. Em teu nome eu fiz sinais e maravilhas. Aqui não entra. Este selo não vale, este selo está incompleto. Nem o meu nome você tem na sua vida. Você nem descobriu enquanto estava na terra qual era o nome do Pai. Você nem sabia quais eram as minhas manifestações. Como é que você quer entrar aqui? Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Agora, por que iniquidade? Iniquidade é quando você sabe fazer a coisa correta e faz de uma maneira errada. Por que serão chamados de iníquo? Eles não sabiam, eles não eram inocentes.
porque Deus não leva ninguém a julgamento sem antes lhe advertir. E essas pessoas, antes de deixarem a terra, eles ouviram a verdade, e quando se fala do mundo religioso, eles ouviram o que é a verdade do dia, porque esta mensagem está nos quatro cantos da terra. Amém. Mas eles não prosseguem, eles não obedecem por causa de suas famas, do seu dinheiro, dos seus grandes templos. Eles não querem voltar a se sentar nos bancos de igreja para aprender. Um missionário de alto renome, ele não quer se sentar para me ouvir, como não quiseram ouvir William Branham. Eles não terão esta humildade, eles não querão descer de suas plataformas clericais para aprender. Não, eles querem prosseguir. Bem, estamos errados até aqui, mas está muito bom assim, Deus está abençoando. Pastor, você nem sequer está batizado, seu batismo está errado. Que é isso? Olha a congregação que eu tenho, olha quantas igrejas eu tenho à minha disposição. Mas naquele dia, este selo não vale, porque nem sequer está autenticado com o nome de Jesus sobre ele. Quem batizou eles ficou devendo o nome, não sabe nem qual é o nome do pai. É como o híbrido, o animal híbrido, o filho do jumento com a égua. Me perdoe a expressão, mas temos que falar natural para que vocês entendam. Espiritual. Ele não se reproduz mais. Ele é um híbrido. Ele é bom de carga. O burro, chama o asno. O burro. Ele é bom de carga. Ele é trabalhador. Ele aguenta peso, sabe? Ele aguenta peso. São pessoas de oração. São pessoas que trabalham. São pessoas que sobem os montes. São pessoas que fazem passear. São pessoas que brigam. São pessoas que pregam o evangelho, que ganham almas, que fazem tudo. Mas pergunta o nome do pai, se ele sabe. Está lá a carga nas costas, o jumento não aguenta aquela carga, o cavalo puro sangue não aguenta aquela carga, mas ele aguenta. Ele é uma mistura de um animal com outro. Ele é uma mistura. Mas ele não sabe se é filho de um cavalo com um jumento ou de um jumento com uma égua. Ele não sabe quem é seu pai, porque ele é uma mistura. Ele é um ser híbrido que não mais se reproduz. A vida chegou ali e parou, não tem mais para onde ir. Verdade. Eu estou pregando isso porque o profeta de Deus pregou a mensagem religião híbrida, mostrando essas coisas. Verdade. E não pregou isso entre quatro paredes para um pequeno grupo, ele pregou isso para as igrejas reunidas, muitas delas juntas, em reuniões dos homens de negócios do Evangelho completo, quando a maioria das igrejas dos Estados Unidos, as assembleias, a quadrangular e tantas outras, estavam ali juntos para lhe ouvir pregar. Ele pregou religião híbrida e chamou esse sistema religioso de sistema híbrido, sendo condenados por representação. Gente, se esse povo soubesse o que é esta mensagem, se eles entendessem. Eu vou rapidinho aqui, senão não concluo este assunto. Bem, uma coisa que você precisa saber: o mistério do selo do Espírito Santo. Primeiro é saber o que é que se vai selar. Você não vai selar qualquer coisa, não vai pôr o selo em qualquer coisa. O Espírito Santo não põe seu selo, sua marca em qualquer um. Primeiro tem que saber o que é que se vai selar. Bem? Em segundo lugar, quem vai selar? E em terceiro lugar, para que este selo? Para que este selo? Na escritura que eu li agora há pouco, disse assim: e não entristeçais o Espírito Santo, no qual está selado. Esta expressão nos fala de pessoas, viu? Não é carta agora, não é pacote, estamos falando de pessoas, no qual está selado. Isto fala de indivíduos, isto fala de homens e mulheres, isto é coisa séria. Os quais têm sido selados com o Espírito de Deus. Agora eu pergunto outra vez: onde está o mistério disto? O mistério está que Deus tem 2 selos para selar seus filhos. 2 selos. 2 selos especiais para selar, para aplicar no crente. E eu concluirei com isso aqui, com o primeiro e o segundo selo de Deus no cristão. O primeiro selo, preste bem atenção nisso, para que você não fique um pouquinho confuso. O primeiro selo é aplicado a uma obra terminada. Veja, um selo, aliás, não o primeiro, um selo é aplicado numa obra terminada.
E o outro selo é aplicado quando a obra se inicia, no começo dela. Aquelas pessoas que têm obtido o novo nascimento, o qual se desenrola da seguinte maneira: gerado, formado e nascido. Em outra escola dominical nós aprendemos isso aqui de nascimento espiritual. Você passou por esse processo. Você foi gerado, houve a geração lá dentro, daí a pouco começou a formação, o ventre se avoluma, os músculos começam a crescer, a aumentar ali, e chega-se o momento do nascimento. Agora me diga, nesse período de tempo, quem é você? Você nem sequer tem vida, você vive através da vida de sua mãe. Você pode ser gerado, formado e chegar a nascer, mas não receber o selo da vida. Por isso que os médicos se preocupam, aprendemos isso já. Na hora que você nasce, você precisa dar sinal que tem aquele selo. E se você não der nenhum sinal de vida, eles te batem, eles te dão umas palmadas, eles te põem de cabeça para baixo. Para que você possa respirar o fôlego de vida, para que aquele espírito de vida que está ao redor da mãe entre nesse corpo que foi gerado, formado e nascido. Quando isso acontece, você veja o processo. Você recebe então um selo, que é a vida, entrando naquele corpo, porque antes disso você era apenas músculos se contorcendo. Mensagem: o brilho do sinal da luz vermelha de sua vida, parágrafo 169. O profeta disse: quando a mamãe está próxima a dar à luz, ela se torna dócil, amável, mais quieta. Por quê? Porque ao seu redor tem uma atmosfera santa, um espírito de vida está ao seu redor esperando aquela criança nascer para entrar naquele corpo. Aí a criança recebe este selo de vida e com isto a autentica para viver neste mundo e participar das mesmas coisas que você participa. Verdade. Eu estou vivo quando ela chora. Ela está dizendo isso. Eu tenho vida. Eu posso respirar. Eu posso viver. E a primeira coisa quando ela descobre, quando aquele ser mostra que está com vida, ele já procura o seio de sua mãe para se alimentar. O que é que te traz para a igreja? O que é que te traz para a palavra? Esse é o sentido da palavra Elohim. O El Shaddai é aquele que tem seios, que toma seus filhos em seu regaço para lhe alimentar. Por isso que quando o homem descobre, quando ele passa por esse processo agora do nascimento espiritual, quando ele nasce de novo, quando ele é gerado, formado e nasce da água e do Espírito, eu estou falando do novo nascimento agora. Quando ele descobre, eu tenho vida, ele começa a se preocupar, a procurar o seio da sua mãe. Deus tem essas duas naturezas. Ele é pai, ele é mãe, ele é tudo. Aí você começa então a procurar se alimentar da palavra, porque você tem vida. E você precisa se alimentar para crescer, frutificar, produzir a natureza do seu pai que o gerou. Amém. Glória a Deus. O primeiro selo é aplicado quando você passa por esse processo, não só no natural, mas também no espiritual. Você é gerado, veja, você começa a ser formado e daí a pouco você nasce, você vai até as águas batismais, você se batiza em nome do Senhor Jesus Cristo, a sua vida é mudada, você é justificado, você é santificado. O Espírito Santo então te traz para a palavra e diz: você pertence a este corpo. Você pertence a essas pessoas, você está em comunhão com ela, você começa a santificar através da limpeza, pelo sangue de Jesus Cristo, e o Espírito Santo está ali te autenticando. O selo vem exatamente ali, esse é o novo nascimento. Se você me perguntar, me mostre no gráfico onde está o novo nascimento, eu não posso te apontar outra coisa a não ser o pé da pirâmide. É aqui onde você nasce de novo. Esse processo, gerado, formado e nascimento, aí você tem vida. Esta vida, você crê na palavra. Quem crê nas minhas palavras tem vida. Amém. Você creu na palavra de Deus. Qual é o fundamento da cristandade? Fé na palavra de Deus. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Como se adquire então fé para ser salvo? Ouvindo a palavra de Deus. Você então nasce
mas está aqui, olha. Já recebeu um selo, o primeiro selo, mas apenas está aqui, no começo. Por isso que as pessoas confundem batismo do Espírito Santo com o novo nascimento. Aqui está o novo nascimento. E onde está o batismo do Espírito Santo? Está aqui em cima, no topo da pirâmide. Por isso que isso ficou como mistério. E muitos hoje, lendo a mensagem, está ainda encerrado para eles. Só os selos podem fazer isso. Só a revelação dos selos pode mostrar estas coisas para o eleito. Bem, gerado, formado, nascido e vida. Isto é esse quadro que você está vendo. Aí, quando você passa por esse processo que chega no novo nascimento, aí se cumpre em você a escritura que nós lemos de 1 João capítulo 5, versículo 18. Aquele que de Deus é gerado, guarda a si mesmo. Guarda a si mesmo. Veja bem, você pode agora entender que Deus não vai selar uma pessoa que não nasceu. O nascimento de um filho, ele precisa ser coroado com a vida. Quando você nasce no reino de Deus também, você precisa receber esse selo de vida para mostrar que você tem vida. Por isso você vem, você se alegra com as escrituras, você se alegra com a palavra, você se alegra com a revelação, você já não vive como vivia antes, porque tem uma vida formando-se, gerando-se, produzindo-se através de você, dentro de você. É a vida de Deus. Já é o Espírito Santo em você. Todos esses passos é o Espírito Santo em você. E o que ele está fazendo? Te levando ao amadurecimento, te levando à maturidade. Te levando à maturidade. Vemos que a razão de colocar o selo sobre o nascimento é por dois casos: para reconhecer um filho e dando-lhe agora o apelido de lhe dar um nome. Quando você nasce, que você chora, que você mostra que tem vida, então ali já pode se preocupar, dar um nome. Você já precisa de um nome. Talvez você já saia da maternidade com um nome. Quando você nasce no reino de Deus, este selo de vida eterna ali, já é para Deus te reconhecer como filho. Aí alguém já pode olhar e dizer: ele tem a cara do pai, sabe? Você é um crente, não é? É, porque o seu jeito já mostra. Amém. Ela tem a cara do pai, porque você nasceu. Você nasceu. Você nasceu de novo. E ali o próprio Deus já te reconhece como filho, como filha. Vem? E as pessoas já te veem diferente ali. Já notam uma tremenda diferença. E ali você recebe um nome de cristão. O que é cristão? É ser como Cristo. Você recebe o nome: eu sou parte de Deus. Eu sou Deus na terra. Eu sou Cristo. Eu sou um pequeno Cristo aqui em 2 pés. Este é o mistério do primeiro selo. O mistério do selo do Espírito Santo. Vamos terminar agora. Para dar vida eterna, veja, e garantir que você não pode se perder. É para isso que é dado o selo do Espírito Santo. Dar vida eterna e garantir que você não se perde. Nada vai te tirar de debaixo da graça, nada te tira de debaixo do sangue, nada te tira do livro da vida, nada impede a tua caminhada, porque você está selado, é vagando selado para o destino. Por alguma razão, você pode cometer falta, simplesmente, mas você não pode pecar, porque pecado é incredulidade. As outras coisas são atributos da incredulidade, e você não pode ser incrédulo se é um filho de Deus. Amém. Para muitos, ser incrédulo é estar no mundo bebendo, mentindo, prostituindo. Vem. Mas não, senhores, tem muitos com as escrituras nas mãos, pregando o evangelho, são verdadeiros incrédulos. Verdadeiros incrédulos. Porque eles têm conhecimento, mas não vivem, não crê, não acredita, procura meios. Vamos rapidinho aqui para o segundo selo, e nisto estaremos concluindo. O segundo selo. O segundo selo somente pode ser aplicado a uma pessoa que sobe estes degraus aqui e manifesta a estatura de varão perfeito, a qual tem sido somente a prova e a mostra de que você tem realmente passado pelo processo de crescimento. Veja, depois que você é gerado, formado, nasce, tem vida,
você então começa a crescer, porque você é apenas um bebê na fé, gente. Verdade. Você apenas é uma criança. E agora você vai aprender. Eu nasci, eu já tenho, eu já estou salvo, eu já estou no céu. E glória a Deus. Não, calma. Vai ter uma madeirinha para você, sabe? A mamãe vai cuidar de você com uma madeirinha. Agora, vai ter um chazinho. Não é um chá calmante, camomila, é isso? Camomila. Tem muitos que ainda precisam tomar mais chá de camomila. É rudimentos ainda, porque são bebezinhos na fé. Agora me diga, esse processo demora? Demora muito? Eu não sei. Tem muitos que têm 20, 30 anos e estão ainda no chá de camomila, no engrossantezinho. Mas tem outros que chegaram ontem e já estão manifestando essas naturezas há muito tempo. Amém. Porque isso não depende de tempo, não depende de espaço. Isto porque Deus é eterno e isto é a vida de Deus no homem, a estatura do varão perfeito. Sabe? Isso não depende de tempo de mensagem, isso não depende de tempo que a pessoa é batizada, de maneira nenhuma. E assim vai. Bem, tem muitos que precisam ainda de chá de camomila, outros não. Mas a mãe, nossa, a mãe, ela consegue fazer a feijoada para o mais velho e pensando no leite para não derramar, porque tem que fazer o mingau para o outro mais novo. É assim que estamos. Porque tem muitos que já estão em degraus avançados, tem muitos que já estão na idade da maturidade, mas tem outros que ainda não. E isto é questão não é questão de meses, de anos, pode ser questão de momentos apenas. É como Israel, que será salvo num só dia. Assim o homem pode atingir isso aqui num só instante, num só dia. Verdade. O ladrão da cruz teve que alcançar tudo isto num só instante. Ele apenas creu. Ele viu ali o rei e disse: eu quero estar lá. Me leva para o teu reino. Naquele instante ele passou por todo o processo que você passa. Verdade. Senão não entra lá. Não tem jeito, porque ninguém pula o muro. Verdade. Ninguém pula o muro. Num momento, num abrir e fechar de olhos, isso pode acontecer com uma pessoa. Por isso que nós temos que ter paciência uns com os outros. Temos que ter paciência com aqueles que se vão, com aqueles que desistem, com aqueles que param, porque pode ser num momento no abrir e fechar de olhos. Enquanto você passou 10, 12 anos se preocupando, intercedendo, aquela pessoa estava lá. E no momentozinho só ela volta, sabe? Ela volta, um tempo próprio, ela teve que passar por aquela experiência para ter um aprendizado. Ela volta e daí a pouco atinge os mesmos degraus que você atingiu e você vai chegar e vai ficar surpreso. Mas irmão, você está aqui? É, irmão, a graça faz isso. Amém. Amém? O favor imerecido faz isso. Faz isso com a pessoa. Então veja agora, terminando. Convém pensar bem nisto. Que isto não pode, nisto não pode existir engano. Nessa estatura do varão perfeito aqui, não tem como enganar. Você não tem como enganar a Deus. As pessoas podem dizer: eu tenho o Espírito Santo porque eu tenho este dom, eu manifesto isso, eu manifesto aquilo. Este selo, o segundo selo, não é para quem nasceu de novo, é agora para quem está alcançando a maturidade no conhecimento de Deus. Nisso aí não existe engano, não existe fraude, não existe falsidade. Isto não é outra coisa no homem senão a terceira etapa, que não há imitação para ela. A terceira etapa é o próprio Deus em atuação, gente. Amém. Até na terceira etapa, a palavra de Deus, a palavra gera, a palavra cria. Não existe um poder criador a não ser Deus. A terceira etapa é o próprio Deus em atuação. É o próprio Deus trabalhando, é o próprio Deus criando, formando, mudando. Por isso que não há falsificação, não há imitação, não há engano. Porque é Deus, através do Espírito Santo, que realiza. É quem dá as provas. Isso aqui é um momento de prova, nós estamos em momento de prova. A cada dia Deus coloca uma prova para o aluno. Este moço disse que passou a semana tendo provas. Foram difíceis as provas? É, um pouquinho. Semana de prova, nós estamos nesse estágio. A cada dia o Espírito Santo te dá uma prova, para que você passe naquela prova. Mas você é aluno? Sou aluno. Você é um bom aluno? Sou um bom aluno. Mas tem que passar por prova? Sim, porque a cada dia eu tenho que mudar de estágio. Tenho que passar da carta, do abecedário, para o primeiro livro, para o segundo, para o terceiro, até, e você diz: já estou completo, eu já tenho todos os estudos. Às vezes só tenho o primeiro grau. E eu já tenho o segundo. Gente, tem tanta coisa. Pense, você vai... tanto doutorado disso, doutorado daquilo. Nós precisamos ser doutores em Deus. Não é doutor em divindade, não
graça e no conhecimento é crescer a tal ponto, é uma subida total para Deus, que o céu e a terra, isto no indivíduo, se torna a mesma coisa. Você e Deus se tornam um. Essa é a estatura do varão perfeito. Você manifesta a natureza de Deus aqui na terra. O céu fica aqui na terra. O céu foi aberto na terra. O céu e o inferno estão escancarados aqui na terra. A abertura dos céus nos mostra isso, que o céu foi aberto aqui na terra e o inferno também foi aberto aqui na terra. Bem, quando então você realiza isso, Deus através do Espírito Santo realiza essas provas, e se algo está fora do lugar, Ele não coloca o selo, coloca ali um risco lá vermelho e diz: está errado, vai fazer a conta novamente, sabe? Faça a prova de novo, volte a fazer a lição de casa. Só quando a prova estiver completa, este selo mostra que esta pessoa está terminada e que o Espírito Santo pode habitar nele. Então agora observe um pouquinho isso aqui, rapidinho, para concluirmos esse pequeno quadro aqui. Esse pequeno quadro. Fé, esse é o fundamento da cristandade. Fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Quando um homem tem esta estatura aqui, o apóstolo Pedro, a natureza ensina isso, está aqui já do lado para ficar mais fácil. A natureza nos ensina que somente pode crescer aquilo que tem nascido. Por isso que voltamos agora ao nascimento natural. Você só pode crescer depois que você foi gerado, formado, nasce, prova que tem o selo da vida, pode viver, aí você pode começar a crescer. Os sapatinhos já não servem mais. No outro mês é outro sapatinho de pano, sabe? Porque se comprar sapatinho daquele fixo lá, aquilo fica perdido. Dá aquele sapatinho molinho de pano, porque dá para inchar um pouquinho, aguenta mais 15 dias. Aquelas fraldinhas já não servem mais, aqueles paninhos, mijão, como dizem, falando o português bem claro, sabe? Aqueles panos lá que quase não tem recorte, aquela coisa reta que veste os bebezinhos ali. De uma maneira mais fácil, veste até pela frente, cabelo nas costas, não sei se ainda é assim, hoje em dia está tudo moderno, né? Mas era assim antes. Aquilo muda, porque ele está crescendo. Só cresce uma coisa que nasceu e tem vida. A natureza prova isso. Então, se você nasceu de novo no espiritual, se você nasceu e tem vida, se tem vida de Deus em você, aí você pode então começar a crescer. Esse é o crescimento. Amém. Por isso que confundiram tudo, batismo do Espírito Santo com o novo nascimento. Você nasceu, agora é a hora de crescer, para alcançar maturidade, para alcançar juízo, maioridade em Deus, maioridade no Espírito. Por isso aí Pedro diz: então, meus irmãos, eu estou lendo agora 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5, 6 ao 7. Então, meus irmãos, por isso mesmo, acrescentai agora a vossa fé, porque quando você nasce, você está aqui, você crê, você acredita, você confia, você tem fé na palavra, tem fé nas promessas. Aí você está nesse patamar, você nasceu de novo. Aí Pedro diz: então, meus irmãos, agora acrescentai a vossa fé, você já tinha. No caso, quando você nasce de novo, você está aqui, o fundamento. Está sendo construído em você um edifício, onde Deus vai habitar, onde o Espírito Santo vai habitar. O alicerce foi cavado, as colunas, o patamar, o padrão, está tudo pronto, falando a linguagem do pedreiro. Está aqui no fundamento. Fé. Eu creio que aqui aguenta a estrutura do edifício. Aí Pedro diz: então agora, acrescentai à vossa fé virtude. Sobre a fé, coloque virtude. Acima da virtude, acrescentai a ciência, ou conhecimento. A ciência, acrescentai a temperança. A temperança, a paciência. A paciência, a piedade. E a piedade, acrescentai o amor fraternal. Quando você está nesse estágio, você fica aqui, neste 7º degrau, aqui. Você pode agora, você está apto para receber o selo do Espírito Santo.
E o selo do Espírito Santo é a própria vida de Deus, é o próprio Deus voltando agora para o indivíduo, dizendo: este é meu filho amado, no qual eu tenho prazer de habitar. Amém? Eu tenho prazer de habitar nesta moça, eu tenho prazer de habitar neste moço, eu vou trabalhar junto com ele, eu lavo a louça junto com esta mulher, eu durmo com este casal, eu vivo neste jovem, eu tenho o prazer de habitar neles, porque eles manifestam a minha natureza. Isso é o que Deus fala para cada um de nós. Amém? 7 degraus. Diga-me uma coisa, por que está aqui o 8º? Aqui dentro você sempre encontra a palavra amor, porque isto é Deus. Deus é amor. Este é o selo. Este é o Espírito Santo, é a pedra de coroa que é falada desde o livro de Daniel, que é falada no livro de Zacarias. A pedra de coroa, graça, a ela é a aclamação da pedra de coroa. Ela vem para estabelecer, ela vem para habitar nesse edifício. Agora você encontra aqui, você subiu os 7 degraus, aí você pode ter o 8º. Você sabe o que é o 8º? Aqui está a unidade, o número 1. Deus é um. E este é o desejo de Deus, é ser um com a sua igreja. Jesus disse para que todos sejam um, como Deus e Jesus é um. Deus Espírito habitando num corpo de carne chamado Jesus. Este é a unidade. Aqui você encontra o número 2. Você tem que ter os 2 lados. Nós não vamos estudar os números agora, apenas para que você tenha uma ligeira ideia, que eu não quero falar sobre esse, não quero falar do último. Você encontra o 3º degrau. Aqui você encontra Deus sendo perfeito em 3. Você encontra o número 4, que é o número da libertação. Você encontra o número 5, que é o número da graça de Deus. Você encontra o número 6, porque é o número do homem. O homem foi criado no 6º dia. E se o homem subir todos esses degraus e ficar apenas aqui, ele estará incompleto. Ele precisa alcançar o 7º. Só aqui ele estará na estatura do varão perfeito. E quando ele está na estatura do varão perfeito, que manifesta as naturezas divinas, as 7 naturezas do Cordeiro, ele não pode adquirir o 8º, o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? Deus. Deus tem princípio? Não, senhores. Ele não tem princípio nem fim, porque ele é eterno. Isto é o que representa o número 8. Aponta para a eternidade. O círculo se fecha, o 1 volta novamente. É como os dias da semana. Você encontra qual é o primeiro dia da semana? É hoje, o domingo. Amanhã você encontra a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Para onde vai de novo? O 8º dia é o primeiro novamente. Amém? É a eternidade. Então, quando o homem manifesta a vida de Deus, ele pode receber o selo, a vida, o Espírito Santo, mostrando assim: eu sou eterno. Agora eu posso voltar para Deus. O círculo se fecha. Fiquemos de pé. Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia. Senhor Jesus, eu sei, Pai, que como mortal, como homem, como uma pessoa, como ser humano, eu posso me esforçar de todos os modos, mas somente o Teu Espírito Santo pode fazer esse trabalho nos indivíduos, no meu coração, nos nossos corações. Esse é um trabalho do Senhor. A única coisa que temos que fazer é pregar a palavra. Nem sequer preciso explicá-la, só tenho que pregar a palavra. O Espírito Santo se encarregará de selar isto em cada coração. Portanto, eu te peço, Pai, que o grande mestre, o grande ensinador, possa ungir essas palavras que foram faladas. Amém. Tanto para a igreja visível como para a invisível, tanto para os irmãos presentes como aqueles que nos ouvem pelo rádio agora e aqueles que ouvirão depois da gravação. Pai Santo, abençoe cada um deles, abençoe cada um de nós e nos ajude nesta caminhada, nesta subida destes degraus, manifestando a natureza de Cristo enquanto estivermos aqui na terra. No nome de Jesus Cristo, abençoa teu povo. E à noite, quando voltarmos outra vez para a tua casa, que mais uma vez o Senhor fale conosco de uma forma especial. Trate com os nossos corações como o papai fala amorosamente com o seu filho, dando instrução, dizendo o que ele deve ou não fazer. Nós te agradecemos, Senhor, em teu precioso nome. Amém, Jesus. Amém. Que a beleza de Cristo se veja em mim.
toda sua admirável pureza e amor. Vem tu, chama divina, que a chama do Espírito, todo meu ser refina. Que a beleza de Cristo se veja em mim. Amém, Senhor. Amém. Deus nos abençoe. Aperte a mão do seu irmão, abençoe sua irmã. E até a noite, quando estaremos aqui às 19h, com mais um culto na presença de Deus. E eu espero em Deus que teremos mais um culto abençoado em sua presença. Aqui temos um pedido de oração em favor de minha esposa. Ela está completando, pode dizer a idade agora, nesse final de culto? Eu vou falar, não digo nada. Peço oração em favor.